E aí, seus vida mansa, tudo suave com vocês? Mano, hoje eu queria contar uma história que, na verdade, eu já tô acompanhando aí desde 2020, mais ou menos, que foi a época que eu tinha acabado aqui de chegar na Suécia. E nessa nossa vida de imigrante, a gente percebe que, mano, a gente nem é gente. A gente não tem direito a nada, a gente não pode nem ser chamado de cidadão de segunda classe, porque assim, nem cidadão a gente é, tá ligado? A gente sempre tá errado, então a gente sempre tem que estar no nosso. Tipo assim, a gente sempre tem que estar no nosso melhor comportamento, a gente sempre tem que, sabe, só trabalhar, ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ficar evitando, sabe, noitada, ficar evitando sair muito, porque assim, a gente sempre tá errado, tá ligado? E, e isso impacta muito no dia a dia. Parece que não, mas tipo, vamos supor, se você se envolve num acidente de carro, por exemplo, você, por ser imigrante, você tá automaticamente errado, tá ligado? Sempre. A não ser que seja uma coisa muito esparrada, tá ligado? Tipo assim, se ficar óbvio que que o outro cara envolvido no acidente fez uma baita merda e assim ficar óbvio que você não é o responsável. Mas ainda assim, você por ser imigrante, você já tem um monte de desvantagem. Primeiro que geralmente quando você chega no país, você já não fala a língua. Então, tipo assim, imagina na hora de desenrolar com a polícia, tá ligado? Ou se tiver aqui na delegacia, ou falar com o juiz, mano, imagina. Então, assim, a gente quando é imigrante, a melhor coisa que a gente pode fazer é viver uma vida bem suave, bem low profile, tá ligado? Só trabalhar, casa, trabalho, trabalho, casa, não ficar saindo muito, não ficar inventando moda, porque qualquer problema que tiver, a gente tá errado. Eu queria já dar o papo que essa história de que vocês estão vendo aí no título não aconteceu comigo, tá? Graças a Deus, hoje em dia eu já sou cidadão sueco, já tenho meu passaporte. Então, por enquanto, não tem, não tenho risco de ser deportado, mas vai saber, né? Vai que esse povo aí dá doido nesse povo e eles falam assim: ah, nós não queremos você no nosso país mais, não, vai-te embora. É difícil, mas, mano, do jeito que existe esse sentimento de anti-imigração no mundo, a gente não pode contar. A gente não tem mais certeza de nada, né? Então, tem sempre que tomar cuidado, tem sempre que andar na linha e evitar confusão, tá ligado? Mas enfim, o que eu queria contar era a história de um cara do Nepal, que ele chegou aqui na Suécia em 2013 e ele foi deportado. Mano, acreditem se quiser, por tirar férias. Vocês botam fé? Aqui na Suécia, enquanto você não pega o seu documento permanente, qualquer coisinha é motivo para você ser deportado. Qualquer coisinha. Algum dia eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, dizendo assim, tipo, quais são situações comuns que podem te levar a ser deportado. Eu tive um amigo meu, pessoal, que inclusive foi deportado assim por conta de uma coisa que não foi culpa dele, sabe? Tipo assim, foi uma coisa que ele não tinha absolutamente nenhum controle sobre, nenhuma responsabilidade sobre, e mesmo assim foi deportado. Teve que voltar pro Brasil, passar um tempo lá. Eventualmente ele conseguiu voltar e conseguiu arrumar a situação dele, mas ainda tiveram consequências, tá ligado? Por exemplo, hoje eu que cheguei depois dele aqui na Suécia, eu já peguei meu documento permanente, eu já peguei minha cidadania, e ele até hoje não conseguiu, ainda tá com documento de trabalho temporário por conta dessa presepada aí da empresa onde ele tava, tá ligado? E aí, eu queria contar essa história, cara, desse cidadão nepalense aí do Nepal que ele, cara, foi deportado por um motivo muito tosco. Tipo assim, o cara foi deportado porque ele não tirou férias. Vocês acreditam? Mano, quando eu falo que qualquer coisinha que é motivo pra você ser deportado, não é exagero, realmente é, tá ligado? E, e assim, eu vou explicar um pouco do que aconteceu. Esse cara, eu vou inclusive ou deixar o link aqui na descrição da notícia, né? Ou vou deixar um print aqui na tela, rolando aqui na tela, alguma coisa assim, para vocês poderem ler a notícia vocês mesmos e, né, tirarem as próprias conclusões. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, a Suécia, ela usa um argumento de que nós queremos evitar que os trabalhadores estrangeiros, né, os imigrantes, sejam explorados. Tá, é um bom ponto.
E aí eles falam assim, a gente quer que todo mundo que seja estrangeiro que venha trabalhar aqui tenha condições de trabalho dignas e equivalentes a cidadãos suecos mesmo, a pessoas nativas daqui, né? O que, beleza, também é um bom argumento, tá ligado? Só que olha que loucura. Esse cara, ele quis tirar férias, só que aí o chefe dele... Era assim, esse nepalense que foi... Nepal. Qual que é o gentílico, mano? Nepalense, nepalês? Não sei. Alguém me corrija nos comentários, por favor. Mas enfim, esse cara, ele trabalhava num restaurante, saca? Ele não era tipo assim um cara super, sabe, esses trabalhadores altamente qualificados que geralmente têm mais flexibilidade de negociação para negociar férias, salário, essas coisas, né? Então o chefe dele falou assim, cara, você não vai tirar férias? Só que o que acontece? A gente vai te dar um extra, a gente vai te dar uma grana extra aí para compensar, né? O teu trabalho durante as férias. Ele, beleza. E aí, na hora que ele foi renovar os documentos dele, o governo sueco falou assim: não, você não tirou férias, então você não teve uma condição de trabalho digna e equiparável às pessoas nativas, né, aos cidadãos suecos. Mesmo que teu patrão tenha te pago mais, não quer dizer nada, você tinha que ter tirado férias, é obrigatório. E aí você pensa, pô, beleza, então, se a intenção dessas regras é proteger o trabalhador, o imigrante, o que deveria ter acontecido? Deveria ter dado algum BO pro dono do restaurante, pro chefe dele, né? Tipo, pagar uma multa, né? Tomar um esporro, né? Chegar uma carta ali do governo falando, pô, você não podia fazer isso e tal. Mas assim, a responsabilidade foi do dono do restaurante, né? Do chefe do cara. Então o ônus, né? A punição ali tinha que ter ido pra ele, né? É a lógica, né? Mas não, o que aconteceu? O, o cara que não tirou férias, ou seja, o empregado, o nepalês lá, nepalense, que é justamente a parte mais fraca de todas as envolvidas, né? Porque nessa bagunça aí tem o trabalhador, o cozinheiro, tem o dono do restaurante, da empresa, né? E tem o governo. Dessa bagunça toda, a parte mais fraca é o cozinheiro, é o trabalhador, né? E aí, pra quem caiu o ônus do negócio? Pra cima dele. Então, tipo assim, o governo falou, não, o teu chefe te explorou, né? Falou assim, ele não te ofereceu condições de trabalho dignas, né? Tipo assim, equivalentes a um trabalhador local. Então, você vai voltar pro seu país deportado. Mano, isso não faz o menor sentido pra mim, velho. Tipo assim, o cara, além de ser a parte mais fraca da, né, ali da situação, ele foi a vítima, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, se a intenção do governo sueco realmente fosse proteger o imigrante ou proteger o trabalhador, o ônus tinha que ter ido pro empresário, né? Tipo assim, o empresário tomar uma multa, o empresário tomar um esporro, né? Tomar alguma coisa. Mas não. A pessoa que tomou o prejuízo, o preju, por isso ter acontecido, foi, foi o funcionário, cara, foi o cozinheiro. Que é justamente a pessoa que não tem capacidade de se defender, porque assim, já não ganha muito dinheiro, então não tem como ficar contratando advogado. Não fala a língua direito, mano, só é com a língua muito difícil de aprender. Ou seja, a pessoa que menos tem condição de se defender nessa situação, ele já estava na Suécia, tinha mó cota, tinha mó tempo. Então, tipo assim, ele voltar pro Nepal, depois de tanto tempo na Suécia, é essencialmente assim, bagunçar a vida dele inteira, porque a vida dele estava construída aqui, não estava construída lá. E aí, cara, como é que você pode falar pra mim que a intenção dessa regra é proteger o trabalhador, mano? O imigrante não é, velho. Isso aí com certeza é uma política anti-imigração disfarçada, velho, de boas intenções, tá ligado? E isso pra mim é bizarro, mano. Bizarro.
Tem um monte de coisinha aqui na Suécia que pode te fazer ser deportado, por exemplo, essa de você não tirou férias, que inclusive, lembra que eu falei que muitas dessas razões de você ser deportado às vezes não estão nem sob o seu controle? Pois é, o cara que foi deportado, ele não teve escolha, o patrão dele não deixou ele tirar férias. Então, tipo assim, ele literalmente não podia ter feito nada pra evitar isso, tá ligado? Tava completamente fora do controle dele. Então, tipo assim, para você conseguir chegar aqui como um imigrante e você fazer tudo certinho dentro da lei, é... você fazer tudo certinho dentro da lei, tipo, além de você ter que, tipo assim, evitar se pôr em situações de conflito para evitar problema, mesmo você estando certo, além de você viver uma vida perfeita, de você resolver todos os trâmites burocráticos, de você fazer tudo certinho, de você pagar todas as taxas, de você não perder um prazo, de você fazer tudo, ainda tem muita questão de sorte, mano. Porque às vezes o teu empregador ele vai lá e faz uma besteira e aí você que se ferra por causa disso, entendeu? E detalhe, o empregador ele sabe que ele tem esse poder todo na mão, entendeu? Então, e tipo assim, isso se manifesta durante, por exemplo, uma negociação de salário, uma negociação de emprego. Porque a sua situação imigratória está literalmente na mão do seu empregador. Então, muitas vezes isso te força a aceitar um salário menor, te força a aceitar uma solução, ou aliás, benefícios piores comparados ao de suecos mesmo, né? Às vezes te obriga a aceitar situações de humilhação mesmo no trabalho, né? Porque você fala assim, pô, se, se eu quiser ser afrontoso com o meu patrão, ele vai lá e me lasca, me faz ser deportado, entendeu? E ainda tem isso, se você perder o seu emprego, você tem 3 meses pra achar outro. Se você não achar, mano, vai embora. Deportado também, tá ligado? Então, mano, assim, enquanto você não tira o seu documento permanente, você fica numa situação muito fragilizada, sabe? Ainda mais essa galera que vem, tipo assim, de país de guerra, ou sabe, de lugares assim que eles não podem voltar por qualquer motivo que seja. E sei lá, mano, eu acho bem paia, sabe? Você ficar nessa situação fragilizada durante anos, assim, pra você pegar o seu documento permanente, você tem que ficar aqui por 4 anos, tudo certinho, legal. Então, assim, os primeiros 4 anos são bem sofridos, né? A cidadania são 5, aí 4 mais um depois que você tem um documento permanente. E aí depois você já fica mais tranquilo, assim, porque uma vez você pega a cidadania, por enquanto, eles não podem nem tirar. A lei, a Constituição sueca fala que o cidadão sueco ele nunca pode perder a cidadania. Mas, inclusive, já tem a galera lá, o parlamento Riksdag, o parlamento aqui chama Riksdag. Eles estão querendo mudar a Constituição, mano, pra, tipo assim, poder tirar a cidadania dos imigrantes, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu falo que, tipo, eu tenho passaporte hoje em dia, mas que não quer, tipo assim, não é que não quer dizer nada, é um passo muito importante, é um documento importante, mas que, assim, não é 100% garantido, tá ligado? Daqui a pouco pode dar louca no governo e mandar a gente embora, tá ligado? Então, assim, sei lá, cara, gente real é tratado que nem lixo, sabe? Imigrante é tratado que nem lixo mesmo, e E eu acho muito louco, assim, que coisinhas bestas, né, e, tipo, completamente fora do seu controle podem acabar com um plano de vida inteiro, assim, da noite pro dia, si- simplesmente por acabar, entendeu? Eu lembro que quando eu li essa matéria no jornal desse cara que foi deportado porque tirou férias, isso me deu uma ansiedade, cara, porque na época eu não tinha documento permanente ainda. E, nossa, eu ficava morrendo de medo, cara. Toda vez que eu tinha que renovar a vista, eu ficava morrendo de medo de dar algum problema, de ter que voltar, tá ligado? Porque, pô, minha vida eu tava construindo aqui, tava tudo construindo aqui. Se eu tivesse que voltar, ia ser. Tipo assim, eu não ia morrer, tá ligado? Tipo, eu ia dar um jeito, mas, cara, ia acabar com o meu projeto de vida, ia me dar muito problema. Então, é complicado, velho. Complicado. A galera realmente trata imigrante muito mal. E, e eu ainda acho paia meio que esse lance de querer mascarar, tá ligado? Falar assim,
Não, isso aí é uma coisa que a gente está fazendo para proteger os interesses dos imigrantes. Pô. Tipo assim, você punir o imigrante, que é a parte mais fraca do rolê, que não teve o menor controle sobre a situação, você punir ele, em vez de punir o empresário, com certeza é uma forma de proteger os interesses do imigrante, com certeza. Mas é isso, galera. Eu queria compartilhar isso com vocês, compartilhar assim um pouco da minha experiência como imigrante aqui, compartilhar essa história, porque é uma história para mim assim que é aterrorizante mesmo. Foi uma coisa que me deu muita ansiedade enquanto eu estava no processo de ficar renovando visto. Graças a Deus, agora que eu tenho o passaporte europeu, eu não preciso mais ficar fazendo isso. Mas, cara, tem muita gente que perde o sono por conta dessas paradas, velho. Porque literalmente é uma coisa que não tá sob seu controle. Pode muito bem do dia pra noite sua vida acabar, tá ligado? E é isso. Vida de imigrante não é fácil, mano. A gente passa muito perrengue e é muita luta, velho. Mas vale a pena no final das contas. Eu amo a Suécia, eu amo esse país. E agora que eu sou cidadão sueco, a vida fica muito mais tranquila, muito mais leve, com muito menos preocupação. E é isso. Espero de verdade que. Queria muito, cara, assim, que, tipo, nós imigrantes fôssemos melhor tratados, sabe, pelo governo mais pra frente. Claro que existe toda uma conjuntura geopolítica aí mundial, anti-imigração, anti um monte de coisa. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas eu queria falar um pouco mais sobre o lado humano da coisa, sabe? Tipo, o quanto isso traz ansiedade, traz medo pra gente e, e o quanto é difícil passar por tudo isso, tá ligado? Não foi, eu passei por esse processo inteiro, foi uma parada que deu muito medo, que deu muita ansiedade e que graças a Deus eu passei e agora eu tô numa situação mais estável, mas eu queria assim, cara, se tem alguém que tá numa situação de imigração me assistindo que ainda não tem documento permanente, que ainda não tem cidadania, eu queria desejar muita boa sorte para vocês. E eu queria, assim, do fundo do coração, eu espero que vocês passem por esse processo inteiro da maneira mais tranquila e mais serena pro coração de vocês possível, porque eu sei o quanto é foda. E é isso. Valeu, muito obrigado aí, gente, por me ouvir. Tamo junto. Até mais.